Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão em Direito Civil 3. Nessa segunda parte do semestre, nós estamos tratando dos contratos em espécie. Para a primeira prova, nós estudamos os contratos, a parte geral de contratos, e agora estudamos esses contratos aí em espécie. Como eu disse, compra e venda e doação são os contratos mais comuns e provas. Mas vamos passar por cada um deles. Eu selecionei o que é mais importante em cada um dos slides que nós estudamos ao longo do semestre. Começamos, então, pela sequência do próprio Código Civil. Iniciamos pelo contrato de compra e venda. E separei esses principais tópicos para a gente estudar sobre esse contrato. De início, nós traçamos uma diferença entre um modelo da tradição romana e da tradição germânica com relação à transferência do bem e transferência de propriedade. E a gente viu que no modelo brasileiro o sistema é híbrido. Por quê? Porque para bens móveis, a transferência da propriedade acontece com a transferência do bem, né, a tradição. E, tratando-se de bens imóveis, a transferência da propriedade ela somente ocorre com o registro do ato no cartório, no registro de imóveis. Então, o registro imobiliário no Brasil tem caráter constitutivo. Somente após o registro transfere-se a propriedade imóvel. Definição do contrato de compra e venda. Ainda nas primeiras informações necessárias para entender esse contrato. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa a outro, e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Observação, também é possível pagamento majoritariamente em dinheiro. Não pode, né, na compra e venda, o dinheiro tem que prevalecer, a maior parte da operação tem que ser a base do dinheiro, porque senão a gente está diante de um outro contrato, que é o contrato da troca, né? Fugiu o nome, é troca, mas permuta. Obrigações das partes no contrato de compra e venda. O vendedor ele tem a obrigação de entregar o bem no local e no tempo combinado e assegurar ao comprador a posse pacífica, protegendo contra evicções e vícios ocultos. Por outro lado, o comprador tem o risco do preço, tem que pagar o valor combinado e receber no local combinado. Às vezes você combina de entregar daqui a um tempo e aí nesse tempo o valor muda, já era, o valor vai ser do dia, né, da contratação. Risco do preço. Características, vocês já estão até familiarizados com essas classificações, eu acho. É um contrato bilateral, né, ou sinalagmático, porque ambos têm obrigações. O vendedor deve transferir a propriedade e o comprador deve pagar o preço. É um contrato oneroso, pressupõe equivalência de prestações. Ambas as partes possuem proveitos e vantagens. Características de ser um contrato comutativo, porque ambas as partes conhecem as prestações naquele contrato, desde o momento da formação. Translativo, porque ele se refere a uma transferência de um bem imóvel ou imóvel. E as últimas características é que ele pode ser um contrato paritário ou por adesão. Paritário é quando o conteúdo do contrato tiver sido negociado entre as partes estão em equilíbrio com relação ao conhecimento sobre o que está sendo negociado, ou o contrário será de adesão quando apenas uma parte tiver redigido. Nominado. Por que é um contrato nominado e não é um contrato inominado? Porque o Código Civil trata desse contrato. Está lá no artigo que a gente está estudando, o capítulo dos contratos em espécie, o primeiro é compra e venda, então é um contrato típico.
E também é um contrato impessoal, pois se interessa o resultado da atividade contratada, independente de quem seja a pessoa. Né? Vendeu um bem, vendeu uma casa, não interessa quem vendeu, transmite-se. Contrato causal. É uma característica também do contrato de compra e venda ele ser causal. Ele parte de uma situação que gerou a compra e venda, uma negociação. Instantâneo. É instantâneo em razão de seus efeitos, ou seja, havendo consenso sobre o preço, estará perfeito e acabado. Então veja só, o contrato, a gente viu que a transferência da propriedade é feita no registro, né, com o registro. Mas mesmo assim, o contrato de compra e venda é um contrato instantâneo. A partir do momento que ele é celebrado, ele pode ser exigido. Outra coisa é você transferir a propriedade no cartório. Já gera direitos. Outra observação importante contra o contrato de compra e venda é que ele tem que ter como objeto um objeto corpóreo. Porque o objeto não corpóreo não é chamado de compra e venda, é chamado de cessão de direitos. Coisa corpórea, objeto físico, tangível, móveis, veículos, imóveis, pode ser objeto de compra e venda. Coisa incorpórea, direitos hereditários, direitos autorais, patente, não são objeto de compra e venda, são objeto de cessão de direitos. Aqui a gente passa para tratar no capítulo do Código que trata dos riscos e as despesas do contrato, que nada mais é o Código Civil já deixar pré-estabelecido algumas circunstâncias, em caso de desavença entre as partes, vai ser resolvido dessa forma. Então, por exemplo, riscos quanto à coisa correm por conta do vendedor, que tem o dever de entregá-la ao comprador, pois enquanto não o fizer, a coisa ainda lhe pertence. Então, até o momento que não houve a entrega, tudo que acontecer com relação à coisa corre por conta do vendedor. Mesmo que o outro já tenha sido pago, já tenha transferido o dinheiro, tudo que acontecer é por conta do vendedor. A não ser que disponha em contrário expressamente o contrato. B. Os riscos pelo preço. Corre por conta do comprador, que tem os riscos dela decorrentes. Como eu falei, pode o preço às vezes disparar, bater uma enchente, e o preço vai manter aquele que já estava. Ele vai correr. Isso é um risco do preço. É pagar no dia e quanto tinha combinado. As despesas com o transporte da coisa e a tradição, a entrega, correm, em regra, por conta do vendedor. O vendedor que vai levar o carro, o vendedor que vai levar o animal, o gado, o que for. E D, as despesas com escritura e registro serão pagas pelo comprador. O registro no cartório, quem vai pagar, a regra está na lei, é quem compra, mas pode também ser invertido. Muitas vezes corretores colocam isso e não avisam. Artigo 491. Não sendo venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Então, na dúvida, quem tem que pagar primeiro ou quem tem que entregar, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Então, na via de regra, paga, depois entrega. Restrições à compra e venda. Aqui são questões, cláusulas que o Código Civil impõe, né, de maneira implícita nos contratos, para não prejudicar terceiros ou para defender interesse público, precaver. Letra A, venda de ascendente a descendente. O pai vendendo para o filho, mãe vendendo para a filha, avó vendendo para neto. A venda de um ascendente a um descendente só pode ser realizada com a anuência dos demais descendentes e do cônjuge, sob pena de anulação. Então, venda de pai para filho, de mãe para filho, só com a anuência dos demais descendentes, sob pena de anulação. Isso visa evitar que os ascendentes favoreçam algum descendente.
comentário do nosso aluno Leonardo aqui pertinente, ele falou, por isso que é bom ser filho único, porque aí não tem essa confusão aí, o pode doar à vontade, que não é simulação. Outra restrição é a venda entre os cônjuges, se o regime for de união de bens. Na constância da sociedade, um cônjuge não pode vender bem para o outro para evitar fraude ou simulações, a não ser que o regime de separação seja separação total de bens. Outras proibições de celebração de compra e venda: tutores, curadores, testamenteiros, administradores que estão na guarda de bens, comprar esses bens que estão administrando, ainda que seja em leilão, em asta pública, tá? Servidor público, de forma geral, estão proibidos de comprar bens ou direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração, direta ou indireta, evitando assim o uso devido de informações privilegiadas. Ainda nessa linha dos servidores públicos, juízes, secretários, árbitros, peritos, serventuários, auxiliares, ninguém pode fazer compra e venda de bens sobre os quais está se litigando no tribunal. Leiloeiros e seus prepostos. Outro aspecto a ser estudado são as cláusulas especiais da compra e venda. E a primeira delas é a retrovenda. O nome já ajuda. Retro, né, dá a ideia de pegar de volta. Retrovenda. Então, o direito, é uma cláusula que pode ser inserida num contrato de compra e venda, dizendo que dentro de um prazo de prazo de até 3 anos, vai se desfazer aquela compra e venda. Vai devolver-se o valor pago e devolve-se o imóvel. Isso não é uma coisa muito usual, né? Porque quem compra quer comprar para sempre, né? Ou para depois vender com lucro. Outra cláusula é a venda sujeita à prova. O nome também ajuda. É aquela compra e venda em que vai haver a entrega do bem e a pessoa vai fazer uma prova para ver se quer ou não aquele produto. Só que a prova ela é bem objetiva. Você vai fazer o teste e ver se, por exemplo, o tamanho está correto, se o peso era o que estava indicado. São regras objetivas de verificação na venda à prova. A venda a contento também é outra cláusula possível de se colocar na compra e venda, de modo que só vai se satisfazer a compra e venda se o comprador estiver satisfeito com o produto. Satisfeito num critério mais subjetivo. Por questões pessoais, por questões estéticas, experiência de uso, ela é mais subjetiva do que a venda sujeita a teste. Continuando, cláusula de preempção ou de preferência. Também o nome ajuda, significa que, se inserida no contrato de compra e venda, aquele que comprou o bem, quando ele for vender, ele precisa comunicar e oferecer para quem lhe vendeu. Há um prazo aí de 180 dias se for coisa móvel ou de 2 anos se for imóvel. E por último, a cláusula de reserva de domínio, também bastante em desuso. É uma cláusula que diz que, embora haja a compra e venda, aquele que está vendendo vai permanecer como proprietário do bem até o final do pagamento. Então, é uma compra e venda de um imóvel, por exemplo, e coisa móvel, podendo ser incluído em contrato de cláusula de compra e venda de coisa móvel, especialmente útil em transações a prazo. O vendedor mantém a propriedade até que o preço seja integralmente pago. A gente não viu que a compra e venda de bem móvel
se realiza com a entrega do bem, bem móvel é a entrega. Então, nesse caso, a entrega não vai transferir a propriedade, porque vai ter uma cláusula lá dizendo, olha, há uma reserva de domínio. Aqui, apenas para efeito didático e efeito de curiosidade, eu trouxe uma distinção entre a venda com reserva de domínio e o contrato de alienação fiduciária, que esse sim é muito comum, né, no dia a dia, e ele tem uma pequena diferença, que também acontece isso, de quem está comprando não vai ser, por enquanto, o dono. Só que nesse caso, quem vai ser dono é uma instituição financeira, a que concedeu um crédito para o comprador. Então, o comprador compra um carro, esse carro vai para o nome da instituição financeira e aguarda-se a quitação da última parcela para a instituição financeira aí sim passar o bem para o nome do comprador. Né? Saindo um pouco da regra de que a pessoa vai estar com a posse do bem, mas não vai ser proprietário. Contrato de doação. Definição, características, requisitos, modalidades, doação para nascituro ou incapaz e as limitações à doação. São os principais tópicos que vocês precisam saber. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere seu patrimônio ou vantagens para o de outra pessoa. Essa questão estava na prova, né? Liberalidade, porque a pessoa quer, por livre e espontânea vontade. O doador pode fixar um prazo para o donatário declarar se aceita ou não essa liberalidade. Caso não o faça, entende-se que aceitou a doação. Aquelas características comuns a qualquer contrato, né? Todos os contratos a gente pode classificar de alguma forma. Chamo a atenção para essa classificação aqui da letra C, que é gratuito, né? É um contrato gratuito, não há contraprestação por uma parte, né, do donatário. Também, contrato unilateral também, né, letra A. Geralmente os contratos são bilaterais, esse é um contrato unilateral. E letra D, um contrato revogável. Uma vez que a doação é feita, ela não pode ser revogada pelo doador, a não ser que tenha uma cláusula específica para isso, ou nas hipóteses que a gente vai ver de revogação da doação. Requisitos legais. São os requisitos legais, requisitos obrigatórios em qualquer contrato, em qualquer negócio jurídico. Capacidade das partes, objeto lícito, possível, determinável, forma prescrita em lei. Atenção, observação. A doação é considerada um negócio jurídico formal, solene. Então, veja. A doação, ela exige a forma. B. Ficam isentas de imposto de transmissão, causa morte ou doação as doações em dinheiro, de valor que não ultrapasse o equivalente a R$51 mil e tal, até 31/12/2024. Então, até ali você não paga imposto. Agora passamos às modalidades de doação. Bem simples. Primeira modalidade de doação pura e simples, que é aquela sem encargos, né? Quem recebe apenas recebe, não tem que fazer nada. Doação com encargo, aquela que o donatário deve cumprir uma obrigação estipulada, como, por exemplo, uma pessoa doa um terreno para que se construa uma escola em algum prazo, dentro de um prazo. Se não construir, não cumpriu o seu encargo, vai revogar-se a doação. Terceira modalidade, doação condicional. É uma doação condicionada a um evento futuro e incerto. Se acontecer tal situação, você vai receber essa doação. Exemplo, se você atingir tal média com o professor Bernardo, você vai ganhar uma Coca-Cola ou um chopp, um hambúrguer,
no dia da confraternização. Continuando nas modalidades, letra D, doação a termo, condicionada a um evento futuro e certo, né? Alguma coisa que vai acontecer com certeza, e aí vai acontecer a doação. Uma avó promete doar 50 mil a seu neto, mas estabelece que o valor só será transferido quando o neto completar 25 anos de idade. É diferente da doação, né, que a gente viu anteriormente, que condicionado a um futuro incerto, que seria o exemplo do casamento, né, que pode acontecer ou não. E, por último, a doação remuneratória, que é aquela em reconhecimento a um serviço prestado ao doador. Exemplo, o autor doa direitos autorais a um amigo, uma organização doa equipamentos a um voluntário. Doação para nascituro e doação para o incapaz. Falou em nascituro e incapaz, só podem perguntar isso aqui numa prova. Essa diferença. O nascituro, que recebe uma doação, depende da aceitação do representante legal. Porém, se já não é mais nascituro, se já nasceu, mas ainda é um absolutamente incapaz, aí essa doação independe de aceitação. É uma aceitação tácita do incapaz. Então, percebeu a diferença? O nascituro, ele vai receber a doação de alguém se os representantes quiserem. Já depois de nascido, vai receber de qualquer jeito, mesmo se não quiserem. Observação importante sobre a doação. Já até falamos, também haverá aceitação presumida quando o outorgante em doação não sujeita a encargo fixa prazo ao donatário para declarar se aceita ou não, sendo seu silêncio presume a aceitação. Resumindo, doação sem encargo, no qual o donatário fixa um prazo para que o recebedor declare se aceita ou não a doação. Se passa esse prazo, ele fala que não quer, se passa o prazo e ele não se manifestou, considera-se aceita a doação. É um dos poucos casos do Código Civil em que a abstenção considera-se concordância. Só nesse caso. Só nesse caso. Haverá da mesma forma aceitação tácita na doação em consequência de casamento futuro de pessoa certa, quando esse matrimônio, nessa hipótese, o negócio não pode ser impugnado por falta de... É aquela história do casamento. Vou lhe doar se você casar. Aí, se você casa, considera que você aceitou a doação. O ato de casar já é... Acho que não é isso que vai cair em prova. Não é esse pormenor. Já limitações à doação, com certeza cai na nossa prova e também já caiu em muitas outras. É a primeira limitação, né? Impossibilidade de se fazer a doação. Letra A, doação inoficiosa. A doação não pode ultrapassar a parte disponível da herança, respeitando a legítima dos herdeiros necessários. Artigo 549. Também é nula a doação quanto à parte que exceder a que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Ou seja, quem possui herdeiros, né, quem tem filhos, não pode doar mais da metade do seu patrimônio, porque já tem herdeiros necessários. Então, há essa limitação. Se a pessoa doar mais do que 50% do que possui, né, ou seja, doar mais do que a parte disponível da herança, essa doação é nula. Tranquilo? Doação inoficiosa. A doação inoficiosa é anulável, né? Se aqueles que foram prejudicados vão ter que pedir anulação. Artigo 548. É nula a doação
é nula a doação de todos os bens sem reserva de bens suficiente para a subsistência do doador. Ou seja, é a doação é a falta de reserva de patrimônio. Você não tem filhos, você não pode doar tudo que você tem. Se você tem filhos, você só pode doar metade do que você tem. Se você não tem filhos, você pode doar mais da metade, mas você tem que manter um mínimo de sobrevivência. Letra B. Outra limitação é a doação como adiantamento de legítima da herança futura. Diz o artigo 544 que toda doação feita por um ascendente ao descendente ou entre os cônjuges presume-se como adiantamento da legítima, ou seja, como uma antecipação da parte que o donatário, filho ou cônjuge teria direito a receber futuramente na herança. Tá? Então, a doação feita ao filho considera-se antecipação do que ele iria receber lá na frente, a não ser que se inclua uma cláusula específica para isso. O artigo 2005, parágrafo único, permite que o doador exonere expressamente o donatário da obrigação de colacionar, ou seja, de computar o valor da doação na sua herança. Então, é possível se isso estiver expresso. Outra limitação é a doação entre companheiros e concubinos. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. O objetivo é evitar que um dos cônjuges prejudique o patrimônio comum do casal e favoreça o outro da infidelidade. 7. Revogação da doação. É o ato pelo qual retira o ato da liberalidade. Ela é bem restrita no nosso código, revogação de doação, porque é um ato que visa dar benefícios à outra parte, sem esperar uma retribuição. Porém, vocês precisam saber dessas duas causas. Ingratidão do donatário e inexecução do encargo. Inexecução do encargo é fácil. Não cumpriu o que tinha que cumprir. Agora, vamos ver as hipóteses de ingratidão. Essas aí vocês precisam guardar. E são as 4 hipóteses de ingratidão do donatário. Atentado contra a vida do doador. Ofensa física grave ao doador, contra o doador. Injúria grave. E recusa de prestar alimentos quando for da sua obrigação. E a outra hipótese de revogação é por inexecução do encargo. Eu trouxe um exemplo aí de um empresário doa para construir uma instituição e o doador não constrói. Pronto, chegamos a quase metade da matéria, só na compra e venda e na doação. Agora a gente estuda esses pequenos contratos de permuta, estimatório, empréstimo, prestação de serviço, depósito e mandato. E aí depois estuda um pouco maior, que é o contrato de locação. Troca e permuta, o nome já diz, as pessoas, um dá e o outro pega de volta, também dando produtos ou bens. Não tem dinheiro. Ou a maior parte da prestação não é em dinheiro. A divisão de despesas é igualitária, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes. Então, também, para que haja troca e permuta entre ascendente e descendente, é a mesma regra. Necessita-se do consentimento dos outros descendentes e do cônjuge. A distinção para compra e venda é essa, A compra e venda, a contraprestação é majoritariamente em dinheiro, enquanto na troca ou permuta não é um outro bem. Pode haver a chamada torna, que é uma diferença de valores aí ser dada em dinheiro, não desconfigura a troca ou permuta. Contrato estimatório ou de consignação é aquele que uma pessoa chamada consignante entrega bens
a outra para aquela venda, né? E importante saber que o consignatário deve pagar ao consignante o preço ajustado ou, se preferir, restituir a coisa. É um contrato utilizado em setores de loja, né? Deixa as roupas para a vendedora vender. O comodato é o empréstimo para uso gratuito de coisas não fungíveis, né? Não pode ser substituída. O proprietário empresta uma casa a um amigo sem cobrar aluguel. Um amigo deve cuidar da casa e devolvê-la nas mesmas condições. Alguém empresta um carro para um amigo. É um comodato. A outra parte do mútuo é sobre o empréstimo de consumíveis. É o dinheiro, por exemplo, né? Você empresta o dinheiro e a pessoa depois te devolve a mesma quantia, né, em dinheiro também, mas da mesma espécie. Ou, por exemplo, em sacas de soja. Um agricultor empresta sacas de soja ao outro que deve devolver a mesma quantidade e qualidade após a colheita. Contrato de empréstimo da categoria mútuo. Indo na nossa jornada pelos contratos civis, contrato de prestação de serviço é aquele em que uma parte, o prestador, se obriga a realizar para outro, o tomador, mediante uma remuneração, certa atividade específica, manual ou intelectual, com ou sem subordinação. Esse tipo de contrato tem raízes na antiga locatio conducto romana. Aqui nesse slide, a gente vê a diferença do contrato de prestação de serviço para o contrato de empreitada. No contrato de prestação de serviço, que é um contrato bilateral, pode ser celebrado de forma verbal ou escrita, o prestador executa atividades sob orientação e risco do tomador na prestação de serviço. O tomador vai orientando o prestador de serviço, só corta a grama aqui, corta ali. Então, é uma prestação de serviço nesse sentido. Já empreitada, o empreiteiro ele assume todos os riscos do projeto. Ele promete entregar a obra pronta, né, o resultado, e não vai pedindo ali palpite durante a prestação do serviço. O contrato de prestação de serviço dura no máximo 4 anos e também, assim como o contrato de trabalho, ele tem o aviso prévio, né, a contar de quantos dias há trabalho mensal. Se houver 8 dias para pagamentos mensais, 4 dias para pagamentos semanais, 1 dia para pagamentos diários. Aqui algumas regras de extinção do contrato de prestação de serviços. No primeiro caso, quando o prestador de serviço contratado por tempo certo não se ausentar, não se despedir antes do preenchido tempo ou concluída a obra. Se se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. E no último caso, 603, se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Chama atenção para essa última regrinha aqui. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, então a gente fez um contrato de prestar serviço para você 1 ano. A outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida. Estava na metade do contrato. Então, você vai ter que pagar 6 meses, que já foi vencido, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal de contrato. Seria metade do que faltava. É metade desses 6 meses. E por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Entendeu? Depósito não preciso nem falar, vocês sabem, todo mundo sabe depósito, não é? É aquele contrato que uma pessoa entrega uma coisa móvel a outra para que guarde gratuitamente com obrigação de restituí-la. Geralmente envolve bens móveis, objetos pessoais. A diferença é que aqui, no depósito, para o comodato, é que a parte guarda o bem sem utilizá-lo.
No comodato, ela é um empréstimo para uso. O contrato de depósito é um contrato para guardar, para guarda e proteção do bem. Essa é a característica principal que eu já adiantei. O depositário não pode utilizar a coisa sem a expressa autorização do depositante. Enfim, o contrato que vocês ainda vão celebrar muito quando se formarem, que é o contrato de mandato, né, que uma pessoa autoriza o outro a agir em seu nome, como, por exemplo, o advogado. Você outorga um mandato para o advogado lhe defender na justiça. É baseado na confiança. Qualquer pessoa capaz pode dar uma procuração mediante instrumento particular. Atenção a algumas regras que vêm no slide a seguir. Atenção a esses 3 artigos aqui que já caíram em prova da ordem, então eu chamo a atenção. Ainda que se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Então, ainda que alguém, né, outorgue uma procuração para um advogado no cartório, este advogado pode subestabelecer, pode passar para outro aquele contrato por instrumento particular, ou seja, sem ter que ir ao cartório fazer essa transferência. Artigo 656. O mandato pode ser expresso, tácito, verbal ou escrito. Então, existe a procuração verbal, a procuração tácita. Artigo 659. A aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo da execução. Às vezes, o advogado entra no processo sem procuração, sem nada, e aí ele começa a atuar, quem ele está defendendo não reclama, então o juiz percebe que tacitamente foi autorizado. E aí vai dar um prazo para juntar o documento escrito. Continuando a nossa jornada de Direito Civil 3, vamos entrar num outro grande bloco, muito importante, que é o tema de locação de coisas. Uma pequena parte de locações está no Código Civil e a grande parte está na Lei de Locações, que nós vamos enfrentar a partir de agora. São regidos pelo Código Civil os bens móveis, as locações de espaços destinados à publicidade, a locação de aparte hotéis, residências ou equiparados, e também é regido pelo Código Civil locação de vaga de garagem. Atenção a essa última. Mais uma vez, as características de contratos. Ele é bilateral, oneroso, comutativo, consensual, informal e não solene. É possível você fazer contrato de locação verbal e também ou por escrito, que é o mais correto. Direitos e obrigações do locador. O locador tem que entregar a coisa, né, de forma que esteja útil para ser utilizada, a finalidade que se destina, garantia de uso pacífico, sem ninguém incomodando, né, turbando ou esbulhando, e garantir manutenção e reparos. O locador ele é responsável por defeitos na coisas que possam impossibilitar a sua utilização, exceto desgastes naturais devido ao uso. Esses são de responsabilidade do locatário. Obrigações do locatário, né? Aquele que vai entrar. Ele precisa tomar cuidado com o uso da coisa, né? Utilizando apenas para a finalidade que foi destinada no contrato, evitando também desgastes além do normal, além do esperado por uma pessoa normal. Pagamento do aluguel, né? Tem que vir conforme a data estabelecida no contrato. Geralmente é pós-retributivo, né? Paga ao final do uso do bem, mas nós vamos ver isso para cada tipo de contrato de locação. Turbações devem ser levadas ao conhecimento do proprietário, né? Se alguém estiver atrapalhando a sua utilização, você deve levar ao conhecimento do proprietário para que ele possa tomar medida. E conservação da coisa, né? Deve ser entregue ao final da locação do mesmo estado em que recebeu, como se sua fosse. Agora passamos a tratar da locação de imóveis urbanos, que é a lei do inquilinato, Lei 8.245 de 1991. Eu separei esses artigos aí
para nós analisarmos, que são os artigos mais importantes e o que mais podem ser cobrados em prova. Do 1 ao 6º, do 8 ao 9, do 10 ao 13, 17 ao 18, 20 e 47. Começamos o estudo de locação do imóvel tratando da ficha cadastral, né, de uma análise prévia que deve ser feita antes da celebração do contrato para evitar futuros problemas. Né, pedir comprovante de renda de quem vai ser o locatário, declaração imposto de renda, os últimos olerites, certidões negativas, consultas, etc. Ainda questões bem básicas, né, de análise de cadastro, análise de condição financeira, e sugere-se que quem vai pagar o aluguel possa ter uma renda, né, de pelo menos 3 vezes o valor do aluguel, para garantir que vai ser um bom pagador. Assim, a gente começa a analisar artigo por artigo das regras dessa lei, e esse primeiro, o artigo 2º, trata da regra da responsabilidade solidária entre os locadores ou entre os locatários. Eles respondem solidariamente pelo pagamento do aluguel, ou, no caso dos locadores, respondem pelo cumprimento do contrato, né, de aluguel. Respondem individualmente pelas responsabilidades e podendo cobrar do outro em caso de adimplirem sozinho com a obrigação. O artigo 3º traz uma regra, também já foi perguntado em prova, né, uma regra até surpreendente, que diz que somente a necessidade de vênia conjugal nos contratos de locação com mais de 10 anos. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Já o artigo 4º, ele traz da importante regra da rescisão contratual e do pagamento de multa. Ele diz que, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, o locador, né, o dono do imóvel, ele não pode reaver o imóvel enquanto durar o prazo do contrato. Porém, o locatário, aquele que entrou no imóvel, ele pode encerrar o contrato antecipadamente, porque ele tem a possibilidade de pagar uma multa proporcional, coisa que o locador não tem. O locador tem que respeitar o fim do contrato. O locatário pode sair antecipadamente pagando uma multa proporcional. Aqui nesse slide vem a regra do cálculo da multa, né, da proporcionalidade. Então, num contrato de 36 meses, se a rescisão foi no 12º mês, foi cumprido 1/3 do contrato, faltaram 2/3, então a multa vai ser em cima desses 2/3 faltantes. Porém, né, na hipótese de retomada, como eu disse, o locador não pode retomar antes do prazo estipulado. Admite-se, contudo, a retomada ao final do período, nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior em 30 meses. Então, aqui é aquela regra que eu acho a mais importante que vocês precisam entender para não fazer lambança em locação. É que os contratos de locação, eles precisam ser por escrito e eles precisam ter um prazo superior ou igual a 30 meses. Porque, dessa forma, o locador consegue retomar o imóvel ao final desse prazo de 30 meses. Se for feito um contrato com prazo inferior a 30 meses ou um contrato verbal, o locador não vai conseguir retomar o imóvel se não houver uma justa causa ou um prazo de 5 anos. Continuando em outra regra relevante, o artigo 46 trata da locação escrita e com prazo superior em 30 meses. É aquela locação ideal que a gente fala, né? Fim do prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado. Então, veja, fez um contrato de 30 meses, deu 30 meses, deu mais um mês e não foi desfeito aquele contrato, considera-se que o contrato foi renovado, porém, por prazo indeterminado. Ou seja, tudo que estava escrito naquele contrato persiste. Os direitos, as garantias, mas o prazo vai mudar. O prazo agora não é
mais de 30 vezes de novo, 30 meses novamente. Agora vai ser indeterminado. E a consequência de um contrato com prazo indeterminado é no parágrafo 2º. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido prazo de 30 dias para desocupação. Olha que beleza para o proprietário, para o locador, né? Ele faz o contrato de 30 meses, se ele quer se ele e o locatário quiserem que a locação continue, eles simplesmente não fazem nada, automaticamente o contrato vai se dar por renovado, só que agora renovado por prazo indeterminado. E para o locador isso vai ser bom porque vai ser com prazo indeterminado, mas podendo pedir desocupação com um mero aviso de um mês de antecedência. Isso é muito bom para o locador. Esse artigo 47 é o mais importante dessa lei. Agora, no caso da locação verbal ou com prazo, ou uma locação com um contrato de prazo menos de 30 meses. No caso de locação residencial verbal por escrito, ajustada com prazo inferior a 30 meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel nas hipóteses de denúncia cheia, também chamada de denúncia motivada, conforme a seguir. Então, se o contrato não for de mais de 30 meses, você só pode pedir a retomada. No caso de mútuo acordo, se a outra parte quiser sair. Letra B, em decorrência de prática de infração legal contratual. C, em decorrência de falta de pagamento de aluguel ou encargo. E letra D, para realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público. Você vai poder retomar para fazer reparações. Continuando aqui em regras de encerramento do contrato. Em decorrência de extinção de contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário está relacionada a seu emprego. Também é uma regra muito importante de saber na prática, que se a pessoa fez aquele contrato de locação devido a um contrato de trabalho, o que motivou o contrato de locação foi um contrato de trabalho, é possível encerramento contratual de forma antecipada, sem multa, por motivo de trabalho. Motivo de uso próprio, se for pedido para uso próprio do seu cônjuge, do seu companheiro. Pedido para demolição para construção de obras aprovada pelo poder público. E na vigência ininterrupta de locação ultrapassar 5 anos. Então, você só pode tirar a pessoa, o locatário, de dentro do seu imóvel, se o contrato for verbal ou menos de 30 meses, nessas hipóteses aí. Se você vai para morar, uso próprio ou de seu cônjuge, se você vai fazer uma obra que vai ser muito maior, vai transformar o imóvel de forma muito significativa, você pode retomar, ou esperando 5 anos. Agora vai ficando mais leve, mais simples os artigos. O 6º fala que se o contrato se transformou o prazo indeterminado, basta um aviso com 30 dias para que haja desocupação. Já falamos bastante disso. O 8º trata da situação de venda do imóvel durante o período da locação. E a pergunta que quem comprar esse imóvel que está com contrato de locação tem que respeitar o contrato de locação? A resposta é não. Ela terá apenas que respeitar 90 dias para desocupar o imóvel. Olha só. Se o imóvel for vendido durante a locação, o novo proprietário tem o direito de pedir a desocupação do imóvel, concedendo um prazo de 90 dias para o inquilino saia. A não ser que o adquirente não poderá denunciar o contrato se a locação for por tempo determinado e o contrato tiver uma cláusula de vigência em caso de alienação. E essa cláusula esteja averbada no contrato do imóvel, na matrícula do imóvel. Ou seja, se você aluga um imóvel, você tem que saber que se esse imóvel for vendido durante o contrato de locação, você vai ter só 3 meses para desocupar. Isso é muito relevante se você vai fazer benfeitorias no imóvel. Às vezes você faz benfeitorias achando que vai ficar num contrato lá de 30 meses, como foi estabelecido, só que pode abruptamente esse imóvel ser vendido
e aí as regras vão mudar. Não vai valer mais o contrato, vai valer essa regra de 90 dias. A não ser que você tenha frequentado essa aula na FAMIP, e aí você vai colocar, eu vou alugar seu imóvel, mas eu vou botar uma cláusula de vigência. Chama cláusula de vigência. Cláusula de vigência significa que, enquanto tiver em vigor o contrato de locação, não interessa se foi feito compra e venda, não vai precisar ser desocupado. Cláusula de vigência. Artigo 10 e 11 tratam da questão do falecimento do locador e do locatário. Caso morra o locatário, o contrato de locação pode ser continuado pelo cônjuge ou, na sua falta, pelos herdeiros, desde que vivam no imóvel. E se morre o locador, aqui ainda sobre o locatário, pessoas que vivam na dependência econômica do decujus também, se residirem, têm o direito de permanecer naquele contrato, tá bom? Faleceu o titular do contrato, os sucessores que moravam com ele têm direito a continuar aquele contrato. Não estava no nome dos filhos, mas os filhos vão ter os mesmos direitos e respeitado aqueles prazos que seguem no contrato. O artigo 13, ele vem estabelecer e deixar claro que qualquer cessão da locação, a venda do contrato de locação, sublocação, empréstimo, qualquer coisa, qualquer forma que o locatário queira emprestar para outro imóvel, não pode. Precisa de consentimento escrito do locador. Não pode falar, o locador deixou eu sublocar. Não, tem que ter escrito. Tá? Sublocação só por escrito. Agora passemos a tratar da locação para temporada e da locação para imóvel comercial. Para temporada se diferencia porque são contratos com prazos não superior a 30 dias de locação. Geralmente para a prática de lazer, realização de curso, tratamento de saúde, etc. Exigido que a locação para a temporada seja formalizada por escrito e que detalhe minuciosamente os utensílios que possuem dentro do imóvel. Fim do prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição por 30 dias, presume-se a prorrogada locação por tempo indeterminado, não sendo mais exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Ocorrendo essa prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses do seu início. Artigo 20. Salvo nas hipóteses do artigo 42, não havendo garantia da locação para a temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Então, aqui vem uma regra importante para a prova. Pagamento de aluguel é sempre após o mês utilizado. Você entra, utiliza o imóvel e no final do mês você paga. Se houve garantia. Se não houver garantia, você pode cobrar o aluguel no início do mês. Agora, para a temporada, aí o aluguel é no início do mês, é autorizado. Já a locação comercial, ela se diferencia porque ela é destinada à atividade econômica, comércio, indústria, escritório, depósito. Então, também se considera não residencial, a locação destinada ao uso dos titulares das empresas, diretores, sócios, gerentes, os funcionários da empresa. Então, se uma empresa aluga um imóvel, ainda que seja residencial, mas para a residência dos seus funcionários, não é considerada locação residencial, mas sim comercial. Um ponto muito interessante e relevante na locação comercial, costumam cobrar em prova, é com relação à renovação do contrato. Ela é uma lei protetiva, que visa dar garantia da continuidade da atividade empresarial. Então, vejam, a renovação do contrato
contrato é por igual prazo, desde que o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O prazo mínimo ou a soma dos prazos já tenha dado 5 anos, ou e que o locatário esteja no mesmo comércio, no mesmo ramo por pelo menos 3 anos. Então, veja, todo contrato comercial ele vai ter o direito de renovação por igual prazo. Contrato comercial, você vai ter direito, quem está alugando tem o direito de renovação desse contrato por igual período, para garantir aí um bom exercício da atividade econômica, né? Mas essa renovação ela está vinculada a um contrato escrito e com prazo determinado. Então, você fez um contrato lá, empresa, vou te alugar por 5 anos esse imóvel. Quando estava terminando o contrato, a empresa falou, não quero te alugar mais. Aí você vai falar, não, eu tenho direito a renovar porque o Código Civil me garante. Eu fiz um contrato por escrito e com prazo determinado. Além disso, já deu 5 anos que eu estou nesse mesmo local e eu estou há 3 anos na mesma atividade. Então, tendo todos esses requisitos, você tem direito à renovação. Então, quando for fazer um contrato comercial, se você teu cliente vai entrar, faça um contrato de 5 anos. Porque aí, dando 5 anos, ele vai ter direito a renovar por mais 5, vai dar 10 anos. Aí depois não vai ter jeito, aí ele vai ter que desocupar. Mesma coisa do contrato residencial, se terminado o prazo, continuar a locação por mais um mês, considera-se prorrogada, mas sem prazo determinado. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito ou concedido 30 dias para desocupação. Para garantir o direito de renovação do contrato comercial que a gente estava falando, né, você tem que ir à justiça entre 1 ano e 6 meses antes do término do contrato. Ou seja, você vai procurar o locador e vai falar, eu quero renovar o meu contrato porque eu tenho direito. E ele vai falar, não vou te deixar renovar. Então, você vai na justiça até 6 meses antes da data do término do contrato. É a nossa última disciplina para a gente tratar em 3 minutinhos das garantias locatícias. As principais mais comuns são a caução, fiança, seguro de fiança locatícia e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. A caução talvez seja uma das formas mais comuns de garantia locatícia, que é quando um terceiro garante o cumprimento das obrigações contratuais, concedendo um bem como garantia. E ela se divide em 3 tipos. A mais comum e usual no mercado, sem dúvida, é a caução em dinheiro, na qual o locatário deposita uma quantia equivalente a 3 meses de aluguel e, ao término do contrato, esse valor é devolvido com os rendimentos da poupança. A caução, como a gente falou, é um bem ou um valor para ser dado em garantia. A fiança é uma terceira pessoa que garante, não é uma garantia real. O fiador responde com seu patrimônio pessoal pela dívida do locatário. O seguro-fiança, por sua vez, é uma garantia junto a uma seguradora, né? Uma empresa que vai garantir o pagamento da locação caso o locatário não cumpra. E, para isso, o locatário vai pagar uma contraprestação mensalmente. Por fim, a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento é uma forma de garantia menos utilizada, mas que está crescendo cada vez mais, né, no qual há uma cessão de cotas de um fundo de investimento, uma operação um pouco mais detalhada, complicada. Também fiquem tranquilos, não vou perguntar essa na nossa prova. Tá bom, gente? Então era isso, bons estudos para vocês, parabéns a quem conseguiu ficar até aqui agora. Espero que tirem 10 na prova, que é esse o nosso objetivo. Foi um prazer passar esse semestre com vocês, bons momentos, e até o próximo semestre estaremos juntos. Um abraço a todos.